vamos falar sobre aquela que é a mais populosa e famosa região do Brasil, lar de várias cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro, o Sudeste. Centro financeiro do país e que foi um dos principais palcos de acontecimentos da história nacional. Hoje vamos falar sobre a história, lendas, cultura, fatos históricos e muitas coisas sobre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Cristo Redentor. O Cristo Redentor é um dos maiores símbolos do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, sendo considerada desde 2007 uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um patrimônio da humanidade pela Unesco desde 2011. O Cristo é um cartão postal da cidade, já que representa a influência do cristianismo no Brasil e no seu topo é possível ter uma vista incrível da cidade. Não à toa, o Rio é conhecido como Cidade Maravilhosa. A idealização da estátua data de 1850, com o padre Pedro Maria Bosch. No entanto, devido às questões políticas e econômicas, a estátua não foi construída na época. Apenas em 1920, o Circuito Católico do Rio de Janeiro retomou a ideia e, aos poucos, começou a arrecadar fundos para a construção do monumento. Para sua construção, estiveram envolvidos os franceses Paul Lewandowski e Albert Caquot, além do brasileiro Heitor da Silva. As obras começaram em 1922 e concluíram em 1931, sendo inaugurada em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do Brasil. Desde então, o monumento tem sido visitado por turistas, celebridades e autoridades de todo o mundo, que ficaram estonteados ao ver a grandiosidade da imagem e a vista da cidade que é possível se ter lá de cima. Hoje, o Cristo Redentor não é apenas um patrimônio histórico, mas também um dos maiores símbolos culturais, históricos e religiosos do Brasil. Inconfidência Mineira. O primeiro grande movimento separatista da coroa portuguesa durante o Brasil colonial foi a Inconfidência Mineira, que buscava a independência da capitania de Minas Gerais, o fim da monarquia e a instauração de uma república inspirada na Revolução Francesa e nos ideais iluministas. A principal motivação da Inconfidência era a insatisfação pelos altos impostos da coroa portuguesa sobre o ouro extraído da região, onde os senhores de elite já estavam cansados de ter que doar mais da metade de seus ganhos a Portugal. O principal nome do movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que conseguiu novos adeptos à causa entre militares e pessoas de elite. No entanto, a maioria dos líderes não tinham ideias alinhadas sobre como a revolução aconteceria, nem mesmo o que aconteceria depois. Alguns defendiam o fim da escravidão, enquanto outros, por serem senhores de terra, defendiam a manutenção da mesma. O movimento iria às ruas no dia 15 de março de 1789, onde iria se instituir a derrama. Por isso, acreditava-se que o povo se uniria à causa de forma espontânea. No entanto, pelo fato do movimento não ser uniforme, entre os senhores de terra houveram traidores. O principal deles, Joaquim Silvério dos Reis, que escreveu uma carta contando às autoridades portuguesas sobre os planos de insurgência e ainda deu o nome dos envolvidos. Tudo isso em troca do perdão de suas dívidas. A partir daí, uma intensa caçada pelos inconfidentes foi iniciada e Tiradentes foi preso e acusado de crime de lesa majestade, ou simplesmente traição. Apesar de não ser o líder, Tiradentes era uma das figuras mais engajadas do movimento e por não estar no topo de nenhuma hierarquia social como senhores de terra ou a igreja, ele foi levado e julgado no Rio de Janeiro, onde foi condenado a andar pelas ruas da cidade em uma procissão e enforcado em praça pública, para que servisse de exemplo para qualquer um que pensasse em trair a coroa portuguesa. A data de sua morte foi em 21 de abril de 1792, data que hoje é feriado nacional. A imagem de Tiradentes permaneceu esquecida por quase 100 anos, até que com a proclamação da República em 1889, sua imagem foi resgatada, já que o novo governo precisava impor novos símbolos e heróis nacionais. Tanto que a imagem clássica que temos de Tiradentes com barbas e cabelos longos provavelmente foi inventada para se parecer com a imagem clássica que temos de Jesus, o que tocaria na fibra religiosa da população e traria mais adeptos à causa republicana. Hoje, sua figura também é uma das mais estudadas da história brasileira, com várias releituras, filmes, músicas e até teorias da conspiração, como a que diz que ele foi resgatado pouco antes de sua morte e levado à Europa. Em 1989, ele também foi o primeiro incluído no livro de heróis e heroínas da pátria. Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara foi uma unidade federativa existente entre 1960 e 1975 na atual cidade do Rio de Janeiro. O Estado foi criado em 21 de abril de 1960, mesmo dia da transferência da capital para Brasília.
Até então, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, que desejava manter a autonomia política e administrativa. A unidade foi a única cidade-estado do Brasil e a segunda menor subdivisão, atrás apenas do extinto Território Federal de Fernando de Noronha. Por ser uma cidade com grande população, grande indústria e turismo, o estado da Guanabara era rico, muito ao contrário do estado do Rio de Janeiro, que era pobre e sua capital até então era Niterói. As desigualdades econômicas e políticas entre os dois estados tornaram-se assuntos de interesse federal, com políticos da época defendendo a fusão das duas unidades federativas para uma melhor administração. Em 15 de março de 1975, sob decreto do presidente Ernesto Geisel, ocorreu a fusão dos dois estados e a cidade do Rio tornou-se a capital do estado. ET de Varginha. O caso do ET de Varginha, ou incidente de Varginha, foram uma série de relatos de avistamentos de criaturas extraterrestres e objetos voadores não identificados no município de Varginha, sul de Minas Gerais, em janeiro de 1996. Tudo começou com um relato de 3 meninas, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima da Silva, e sua amiga Kátia Andrade Xavier. Elas alegaram que entraram no terreno baldio molhado pela chuva, quando avistaram uma criatura bípede agachada perto da parede, que possuía uma pele marrom e oleosa, cabeça grande, olhos vermelhos e bem magra. As meninas assustadas correram dali e relataram tudo à mãe de Liliane e Valquíria, alegando que tinham visto o diabo. Quando a mulher foi até o terreno com as meninas, já não havia mais ninguém por lá, além de uma pegada, um cachorro farejando no local e um cheiro forte e desagradável. 2 dias depois, foi relatado que o corpo de uma criatura teria sido encontrado deitado numa estrada, quando 3 caminhões militares foram enviados supostamente para recuperá-la. Nos meses seguintes, 3 animais supostamente morreram no zoológico da cidade também. O áudio de um relato fornecido por ufólogos a um militar anônimo dava detalhes sobre a suposta criatura, que afirmavam que ela teria sido encontrada pelo Corpo de Bombeiros e levada pela ESA, Escola de Sargentos de Armas. O comandante da ESA, General Lino, em nota negou todas as acusações. O coronel Olímpio Vanderlei, apontado como comandante da operação que capturou a criatura, não gravou entrevistas e disse por uma ligação de telefone que tudo isso foi inventado pelo ex-soldado. O caso ganhou repercussão nacional quando uma matéria do Fantástico foi ao ar e pouco depois ganhou repercussão internacional. Ufólogos do Brasil e do mundo investigaram o caso, coletando relatos de avistamentos e documentos que foram disponibilizados. No entanto, as autoridades militares e do governo negaram rotundamente que se tratava de um extraterrestre, desmentindo todos os avistamentos da população. Tudo isso faz muitos teóricos alegarem um encobrimento do governo brasileiro ao caso. As mulheres que fizeram o primeiro relato também afirmaram que homens de preto haviam tentado suborná-las para que parassem de contar sobre o caso à imprensa. E as que existem são um pouco claras. Mas o ET de Varginha se tornou um cartão postal da cidade, com negócios locais utilizando a imagem do alien como mascote, produtos utilizando a criatura e até um monumento de nave espacial no centro da cidade. Revolução Constitucionalista. Uma das últimas guerras civis do Brasil foi a Revolução Constitucionalista de 1932, onde tropas favoráveis à oligarquia local lutaram contra o governo federal por uma nova Constituição para o Brasil. Em resumo, desde o final do século XIX, o Brasil vivia a política do café com leite, onde presidentes paulistas e mineiros se revezavam no poder. No entanto, em 1930, a eleição foi vencida de forma suspeita por Júlio Prestes, candidato do governo que derrotou a oposição formada por Getúlio Vargas e seus aliados. Meses depois, o candidato à vice-presidência, João Pessoa, foi assassinado em Recife. O assassinato foi motivado por questões pessoais, mas Getúlio Vargas apontou a morte como encomendada pelo presidente eleito e a oligarquia paulista. Com isso, ocorre a Revolução de 1930, que coloca Vargas no poder prometendo uma nova Constituição. Porém, o novo governante começou a se atrelar ao poder, gerando oposição de várias elites, principalmente a paulista, que desejava retornar à autonomia do Estado. Em 23 de maio de 1932, durante uma manifestação popular, tropas do governo massacraram os manifestantes, entre os quais estavam os estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. A morte dos estudantes causou grande comoção e gerou revolta na população do estado, e poucos meses depois, tropas do Exército de São Paulo se organizaram para liderar um levante nacional para depor Getúlio Vargas do poder. Entretanto, poucos apoios vieram de fora, sendo os principais do atual Mato Grosso do Sul e voluntários gaúchos. Os paulistas marcharam em direção à então capital, o Rio de Janeiro, mas encontraram resistência do Exército Federal, que por serem mais equipados e numerosos, conseguiram repelir os ataques. Já os paulistas contaram com pouco apoio de armamento, praticamente recebendo apenas doações de seus próprios cidadãos.
Mesmo assim, conseguiram alguns aviões para realizar ataques aéreos considerados os primeiros desse tipo na América Latina e que, segundo alguns, pode ter sido um dos motivos que levaram Santos Dumont a tirar sua vida naquela mesma época, já que ele sentia grande dor e angústia ao ver que sua maior invenção estava sendo usada para matar pessoas. De qualquer forma, os paulistas foram reprimidos e o exército brasileiro conseguiu acabar com a revolução, mas no final, os objetivos foram alcançados, já que Getúlio Vargas convocou as eleições para a Assembleia Constituinte no ano seguinte. Mesmo tendo perdido o conflito, a Revolução Constitucionalista é considerada um grande marco na história de São Paulo e do Brasil, com monumentos e lugares que homenageiam o evento e o 9 de julho sendo feriado estadual em São Paulo. Carnaval Carioca. Um dos maiores símbolos do Brasil hoje em dia é o Carnaval do Rio de Janeiro, considerada a maior festa popular do planeta e marca registrada da cultura nacional. O Carnaval, como todo mundo sabe, não surgiu no Brasil, mas foi resultado de várias festividades ao redor do mundo que foram unidas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Originalmente, o Carnaval era uma celebração com muita comida, dança e tinha como principal característica o uso de máscaras pelos festejantes. A festa chegou no Brasil provavelmente no século XVII pelos portugueses, e tinha o nome de Entrudo, já que comemorava a entrada da Quaresma. Com o passar dos séculos, as influências europeias, indígenas e africanas foram se unindo ao carnaval, dando à festa uma característica única aqui no Brasil. Os bloquinhos, marchinhas e carros alegóricos foram surgindo, transformando a festa numa versão tupiniquim da original. Atualmente, o carnaval se comemora entre fevereiro e março, e muitos dizem que o ano só começa mesmo depois do carnaval. Há quem goste, há quem não goste, mas fato é que se tornou uma marca registrada do Brasil em âmbito internacional. Basta ver a popularidade que o samba tem em vários países e a quantidade de referências que se tem da festa lá fora. Favelas do Rio. Outra marca registrada do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro são as favelas, conjuntos habitacionais aglomerados em determinadas partes da cidade, que apesar de terem criado toda uma cultura em relação a elas, as favelas são resultado do desprezo que o governo sempre teve com vários grupos marginalizados. Tudo começou no fim da Guerra de Canudos, em 1897, quando soldados cariocas tiveram que voltar para o Rio com a promessa de receberem terras e moradia. No entanto, o governo não cumpriu com a promessa e os soldados tiveram que se alojar em barracos feitos de caixas de madeira levadas para a guerra no Morro da Providência, que muitos alegam que se parecia com o Morro da Favela na Bahia, que foi de onde os soldados lutaram contra os rebeldes de Canudos. Os soldados criaram as primeiras comunidades, sendo regiões bem afastadas da cidade e com um ambiente bem salubre. Poucos anos depois, o então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, implementou uma reforma no centro do Rio, a fim de fazer a cidade se parecer com cidades europeias, que eram vistas como símbolo de prosperidade e civilização. No centro da cidade existiam os cortiços, onde moravam pessoas pobres, principalmente filhos de escravos ou ex-escravizados que faziam trabalhos braçais, domésticos ou viviam a vida de crime. O governo via esses cortiços como lugares insalubres, decadentes, cheios de doenças e casas de vagabundos e criminosos. Por isso, muitos deles foram demolidos e os moradores tiveram que ir para os morros ao redor da cidade, povoando cada vez mais as chamadas favelas. Com o passar das décadas e conforme a cidade crescia, mais e mais grupos que habitavam essas regiões foram sendo marginalizados e vistos como cidadãos de segunda classe. Muitos nordestinos que foram para o Sudeste também passaram a morar em favelas, aumentando ainda mais o preconceito da população. Por serem ambientes insalubres, com pouco saneamento básico e boa parte das pessoas não terem acesso à educação, o crime organizado começou a se proliferar ali a partir dos anos 50 e 60, principalmente o tráfico de entorpecentes. Hoje, favela se tornou praticamente um sinônimo de crime para uns, enquanto para outros é sinônimo de descaso do governo e desigualdade social. Apesar de habitações como essas existirem por todo o Brasil, as favelas do Rio são as mais conhecidas pela influência na cultura e música brasileira. Crise de segurança no Espírito Santo em 2017. Entre 4 e 25 de fevereiro de 2017, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ficou paralisada devido a reivindicações por reajustes salariais que não aconteciam desde 2010. Além disso, os policiais alegavam que não tinham auxílio alimentação, equipamentos de segurança adequados e que o hospital da Polícia Militar estava em péssimo estado. A ausência da polícia em toda a Grande Vitória causou um cenário de desordem, com a população abandonada e refém da criminalidade. As escolas ficaram sem aulas, postos de saúde e outras repartições públicas tiveram seu funcionamento prejudicado e o número de homicídios bateu recorde, superando a média do estado.
A crise foi amenizada com a intervenção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que declarou a ilegalidade do movimento e determinou o fim da greve. Após uma reunião com o governo do estado, as manifestações acabaram e o governo iniciou um plano de reajustes salariais e melhores condições de trabalho da PM. Apesar disso, o caso até hoje tramita nos tribunais, que discutem a legitimidade da greve e se ela de fato trouxe benefícios de trabalho aos policiais. Edifício Joelma. Ocorreu em 1º de fevereiro de 1974, no edifício Praça da Bandeira, antigo Joelma, na cidade de São Paulo. Numa noite de sexta-feira, às 8h45 da manhã, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que, pouco a pouco, foi cobrindo todo o edifício. O que facilitou a rápida proliferação do fogo foram as divisórias e móveis de madeira que haviam dentro dos edifícios, persianas de plástico e outros objetos inflamáveis também. 15 minutos após o começo do incêndio, era praticamente impossível descer as escadas íngremes, que rapidamente foram bloqueadas pelo fogo e a fumaça. Na ausência de uma escada de incêndio, muitas pessoas conseguiram se salvar ao descer pelos elevadores que logo deixaram de funcionar, quando as chamas provocaram pane no sistema elétrico. Sem ter como deixar o prédio, muitas tentaram se abrigar nos banheiros e parapeitos das janelas. Outros subiram para o 25º andar, que tinha saída para 2 terraços. As pessoas tinham esperança de serem salvas por um helicóptero, mas o mesmo não conseguiu pousar devido ao calor provocado pelas chamas. O corpo de bombeiros e a polícia foram alertados 15 minutos após o começo do incêndio, mas demoraram para chegar devido ao trânsito de São Paulo. O calor era tão insuportável que muitos se lançaram pelas janelas em momentos de desespero. A tragédia do edifício Joelma é considerado o 2º pior desastre em arranha-céus por número de vítimas fatais, atrás apenas daqueles ataques de 2001 que você já sabe o nome. Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, a Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, foi palco de uma das maiores e mais misteriosas chacinas da história do Brasil, já que até hoje existem debates sobre o que de fato aconteceu por lá. O episódio iniciou com a briga entre 2 presos do Pavilhão 9 após uma partida de futebol. Não se sabe se o motivo da briga foi pelo jogo em si, disputas entre facções ou alguma dívida entre os 2 presos em questão. Pouco a pouco, mais homens foram se unindo à briga, e em poucos minutos, a maior parte dos presos do pavilhão já estavam envolvidos, e a força policial não conseguiu neutralizá-los. Com o caos instaurado, começou uma rebelião, onde alguns presos se esconderam e outros pegaram facas e objetos pontiagudos para se defender. O diretor do presídio tentou negociar com os presos no megafone, mas os argumentos não levaram a lugar nenhum. Uma tropa de choque liderada pelo coronel Ubiratã Guimarães foi enviada ao local. Ao ver que as negociações não estavam indo a lugar algum, a tropa de choque invadiu o presídio e iniciou o massacre. Durante as 13 horas que durou a operação, 111 presos foram mortos e outros 110 foram feridos, e no final, todo o chão da prisão ficou lavado de sangue e água que jorrava dos canos perfurados pelas balas. Estimativas apontam que 80% deles não tinham sido julgados, 51 deles tinham menos de 25 anos, apenas 9 tinham penas de mais de 20 anos e muitos deles já tinham cumprido sua pena e já deveriam ter saído de lá. Ainda assim, existe um intenso debate até hoje se a ação policial foi necessária, com defensores dos direitos humanos condenando a ação policial e defensores da polícia afirmando que a rebelião precisava ser contida a qualquer custo. Até hoje, nenhum dos policiais envolvidos foram presos e alguns já até faleceram. O massacre do Carandiru teve uma série de consequências. Um intenso debate sobre as condições de vida em presídios começou e reformas no sistema prisional do Brasil foram feitas, mas a mais polêmica talvez seja a ligação do massacre do Carandiru com a fundação do PCC, Primeiro Comando Capital, um grupo criminoso que visa, entre aspas, acabar com a opressão do sistema prisional brasileiro e vingar os 111 mortos, fecha aspas. No entanto, essa origem é questionável. O caso rendeu livros, músicas, séries de TV, matérias jornalísticas e até um filme de 2006 dirigido por Hector Babenco, que pessoalmente é um dos meus filmes nacionais favoritos. Ilha da Queimada Grande. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras, é uma ilha desabitada localizada a cerca de 35 mil quilômetros do estado de São Paulo. Além de desabitada, a ilha tem um acesso restrito a analistas ambientais e órgãos do governo brasileiro. O nome de Ilha das Cobras se deve à grande quantidade de serpentes que vivem por lá, sendo a maior delas a jararaca ilhoa. A ilha tem o título de 2º maior conglomerado de cobras por área de todo o planeta, com cerca de 45 cobras por hectare. A população de cobras da Ilha da Queimada Grande só é superada pela população da ilha de Shedao, na China. Hospital Colônia de Barbacena. Foi um hospital fundado em 1903 em Barbacena, Minas Gerais.
Inicialmente, foi um sanatório médico voltado a pessoas com tuberculose, mas tornou-se uma clínica psiquiátrica em meados da década de 30. Tornou-se conhecido no começo dos anos 80 pelo tratamento desumano dado aos pacientes e por ser uma espécie de depósito humano, por onde eram enviadas pessoas consideradas indesejáveis, como pessoas com deficiências físicas, mendigos, prostitutas, homossexuais, andarilhos e opositores políticos, além de vários outros grupos marginalizados da sociedade. Apesar de possuir a capacidade para 270 leitos, no seu auge, o hospital chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas, com 70% delas não apresentando nenhum tipo de problema mental. As pessoas viviam sem saneamento básico, dividiam espaços com ratos e excrementos, as mulheres sofriam violência sexual e os pacientes eram submetidos a tratamentos de choque, que na época eram considerados uma forma de acalmá-los. A prefeitura de Barbacena também utilizou os pacientes como mão de obra para a manutenção de prédios da cidade, limpezas das ruas e reformas em parques. Os corpos de pacientes também chegaram a ser doados para a Universidade de Anatomia, enquanto outros foram enterrados em valas comuns sem a menor documentação. Estima-se que mais de 60.000 pessoas tenham morrido nos quase 50 anos que o hospital funcionou, e os horrores foram tão chocantes que foram chamados pela imprensa de Holocausto Brasileiro. Muitos foram os que denunciaram as condições do lugar, mas apenas quando o psiquiatra italiano Franco Basaglia denunciou o caso à mídia europeia e o hospital foi considerado um campo de concentração, as autoridades decidiram fechá-lo em 1981. Os sobreviventes foram enviados para outros hospitais em outras cidades, enquanto crianças foram para orfanatos e idosos para asilos públicos. Muitos documentários foram feitos relatando os horrores que ocorriam naquele lugar, como Em Nome da Razão e Holocausto Brasileiro. Hoje, o complexo na qual se localizava o hospital abriga um Museu da Loucura, que tem como objetivo manter a memória viva do que ocorreu naquele lugar. Rio de Janeiro, capital de Portugal. Que o Rio já foi capital do Brasil por quase 200 anos, todo mundo sabe. Mas algo que poucos sabem é que a cidade maravilhosa também já foi capital de Portugal por 13 anos. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou no Brasil, a primeira grande ação do então príncipe regente Dom João de Bragança foi transferir a sede da corte e coroa portuguesa para o Rio, já que Lisboa tinha sido ocupada pelas forças de Napoleão Bonaparte. Nesse período, o Rio de Janeiro e o Brasil evoluíram bastante, com a criação do Banco do Brasil, da Biblioteca Nacional e a abertura dos portos para todas as nações amigas, acabando com o Pacto Colonial e o isolacionismo econômico da colônia. O Rio de Janeiro foi a primeira e única capital de um império colonial europeu fora do continente. França Antártica. Entre 1555 e 1567, uma colônia foi estabelecida na Baía de Guanabara pela coroa francesa. Mais de 600 protestantes franceses, chamados de Huguenots, fugiram da perseguição na Europa em busca de uma vida melhor na América. O líder foi o cavaleiro de Malta Nicolas Durand de Villegagnon, que construiu uma fortaleza com apoio da tribo dos Tamoios, que na época lutavam contra a coroa portuguesa. Portugal não havia ainda estabelecido uma presença fixa e permanente no Brasil, com a maioria dos assentamentos sendo pequenas aldeias e entrepostos de exploração do pau-brasil. Isso ajudou na existência da colônia por algum tempo, até que o rei de Portugal nomeou Mendes Sá como governador-geral, que por sua vez enviou seu sobrinho Estácio de Sá para combater a colonização francesa. Ele fundou em 1º de março de 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a fim de fixar a presença portuguesa na região e expulsar os franceses, que foram derrotados em 1567, acabando com a colonização do território. No entanto, essa não foi a última vez que a França tentou colonizar uma região do Brasil. Um filme que fala um pouco sobre esse episódio é O Vermelho Brasil, que eu também recomendo bastante. Fenícios no Brasil. Os fenícios foram um povo que habitou a região mediterrânea entre 1500 e 300 a.C. Eles foram pioneiros em técnicas de navegação e comércio, descobrindo rotas que alcançavam muito além do mundo antigo conhecido e chegando até a Grã-Bretanha e o Mar Negro. Os fenícios também foram os pioneiros na elaboração de um alfabeto, influenciando outras culturas como hebreus, latinos e gregos. Apesar de parecerem distantes da história brasileira, existe uma teoria já antiga que afirma que os fenícios puderam ter chegado no território do atual Brasil há 2000 anos atrás.
Essa teoria surgiu no século XIX, quando membros do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, sob ordens de Dom Pedro I, fizeram escavações e pesquisas na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, que apesar de ser considerado uma formação rochosa natural, muitos atribuem a ela uma face humana e alguns escritos em sua parede que lembram bastante o alfabeto latino. Anos depois, o arqueólogo e linguista Bernardo de Azevedo da Silva Ramos desenvolveu uma teoria do que estaria escrito na pedra, que, segundo ele, estava escrito de direita para esquerda, e seria algo como Tiro, Fenícia, Bedazir, primogênito de Jetbaal. Tiro era uma das grandes cidades construídas pelos fenícios, e Bedazir foi o soberano filho do rei Jetbaal, que viveram no século IX a.C. e inclusive são citados pela Bíblia e a Torá. A partir daí, a teoria de que os fenícios estiveram no Brasil na antiguidade ganhou mais força e passou a ser defendida por historiadores brasileiros e europeus. O formato da Pedra da Gávea também sempre deixou pesquisadores intrigados, já que ela é bem semelhante a um rosto humano com olhos, nariz e uma cabeça em formato de coroa. Por isso, há quem diga que a pedra na verdade seria uma esfinge. Em 1956, uma passagem foi encontrada na pedra, que deu acesso a um tipo de corredor que dava acesso a outro lado da Gávea, contando ainda com um tipo de gruta no centro do corredor. Devido ao aparentemente cuidadoso estado que a passagem se encontrava, muitos duvidaram de que ela tivesse sido o resultado de uma formação natural e geológica. A descoberta levou o arqueólogo americano Robert Frank Marks a pesquisar a Baía da Guanabara e buscar por possíveis restos de embarcações afundadas ao redor da cidade. Infelizmente, ele não encontrou resto de nenhuma embarcação, mas achou 3 ânforas no fundo do mar, que após serem estudadas, foram avaliadas como sendo originárias do Oriente Médio. Nunca foi encontrada uma resposta definitiva sobre como essas ânforas foram parar por lá. Outros achados importantes são a Pedra do Ingá, na Paraíba, a Pedra de Urubuci, em Santa Catarina, e semelhanças nos idiomas, cultura e mitologia dos povos indígenas e semíticos. Apesar de todas essas evidências e de muitos artefatos e monumentos não terem uma explicação clara, a teoria da presença fenícia no Brasil é descartada pelos historiadores até o momento, dada como uma hipótese ou teoria da conspiração. Mas quem sabe no futuro é capaz que novos estudos e evidências demonstrem se a teoria é certa ou não. Chica da Silva. Francisca da Silva de Oliveira, mais conhecida como Chica da Silva, foi uma escrava posteriormente alforriada que viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, durante a primeira metade do século XVIII. Por ter mantido uma relação com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira e ter tido 13 filhos com ele, Chica da Silva ganhou destaque na sociedade mineira da época, já que ser negra e ex-escrava com grande ascensão social era algo digno de espanto, numa época onde, ainda que o negro fosse alforriado, não tinha grande chance de subir na vida. Chica teve grande influência da alta sociedade do Arraial do Tijuco, tendo laços com grandes autoridades coloniais e admiração de escravos e negros alforriados, que a haviam como inspiração. Muitos mitos sobre ela também surgiram ao decorrer dos anos, como sobre sua sensualidade, astúcia, firmeza e inteligência. Chica da Silva faleceu em 1796 aos 64 anos, mas a causa de sua morte é desconhecida. Até hoje, muitos relembram um pouco da vida e legado da Rainha do Tijuco, com as mais famosas delas sendo o filme Chica da Silva, de 1976, protagonizado por Zezé Mota, e a novela de mesmo nome, protagonizada por Thaís Araújo e exibida pela extinta Rede Manchete em 1996. Caminhos de Peabiru. Os Caminhos de Peabiru é uma trilha pré-colombiana de pedras que liga a Cordilheira dos Andes ao Oceano Atlântico. Embora tenha algumas ramificações, seu trajeto principal consistia na ligação de Cusco até a atual São Vicente, no litoral paulista. A designação de Caminhos de Peabiru foi dada pelo padre jesuíta espanhol Pedro Lozano, em sua obra A História da Conquista do Paraguai, Rio da Prata e Tucumã, no início do século XVII. A maioria das fontes indicam que o termo já era utilizado em São Vicente depois do início da colonização do Brasil. A trajetória exata de toda a extensão dos Caminhos de Peabiru ainda são incertas, mas acredita-se que sua extensão total tenha chegado a milhares de quilômetros, atravessando diversos países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Peru. Outras ramificações também passaram por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O maior mistério acerca dos Caminhos de Peabiru é sua finalidade, com alguns afirmando que eles eram de cunho religioso e outros que eram rotas de comércio ou migratórias, podendo eles terem sido utilizados pelos povos guaranis, tupis, incas e aimarás, existindo a dúvida de qual desses povos teria construído. Hoje, algumas partes ainda são visíveis e exploradores tentam descobrir mais sobre elas, já que podem mudar a percepção da história pré-colombiana do Brasil.
Bombardeio em São Paulo em 1924. Quem pensa que apenas cidades do Oriente Médio sofrem com ataques com bombas, hoje temos um exemplo aqui no Brasil. Nos anos 20, o Brasil passava por uma grande instabilidade política e social, causada pelo desgaste da oligarquia, onde militares lutavam pelo voto secreto e o fim da alternância entre presidentes paulistas e mineiros. Na madrugada do dia 5 de julho de 1924, os tenentistas tentaram orquestrar um golpe de Estado a partir de São Paulo, tomando vários prédios públicos, quartéis e importantes pontos da cidade. Os legalistas que estavam ao lado do governo tinham que garantir que a principal cidade do país não caísse nas mãos dos rebeldes. Por isso, a aviação do exército jogou bombas em vários pontos da capital, a fim de destruir os focos de ataque, tudo sob a autorização do então presidente Arthur Bernardes. A população civil também foi afetada, tendo que se esconder em porões ou prédios maiores para se esconder da destruição. Cerca de 1.800 construções foram destruídas ou danificadas no conflito, entre as quais estavam o Teatro Olímpia, a Igreja da Glória, o Conto Finício Crespi e a fábrica de biscoitos Dulcem. Uma estimativa de 500 pessoas morreram durante um bombardeio, a maioria civis. Apesar de um pouco esquecido, esse é considerado um dos piores ataques do governo durante um conflito no Brasil, sendo igualado à Guerra de Canudos, e manchou ainda mais a imagem do presidente Arthur Bernardes. A legalidade dessa decisão é contestada desde então, já que o direito internacional da época já condenava o bombardeio de cidades sem consideração pelas mortes de civis, o que poderia configurar em um crime de guerra. Aparecida. A santa padroeira do Brasil, reconhecida pela Igreja Católica, é Nossa Senhora Aparecida, cuja festa é celebrada em 12 de outubro, contando com a devoção de milhões de brasileiros e uma história incrível. A imagem apareceu pela primeira vez em outubro de 1717, quando pescadores trabalhavam no rio Paraíba do Sul, na então capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves fizeram uma oração pedindo ajuda à Mãe de Deus para que pudessem ter uma pesca bem-sucedida. Depois de muitas tentativas falhas, João Alves jogou a rede no rio e novamente nenhum peixe veio, mas entre os resíduos encontrados, apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça. Ao lançar a rede pela segunda vez, conseguiu encontrar a cabeça que se encaixava perfeitamente com o corpo. Além disso, os pescadores conseguiram uma grande quantidade de peixes, tanto que tiveram que retornar para casa com medo que a canoa virasse. Em casa, Felipe Pedroso guardou a imagem em sua casa e construiu um pequeno altar, onde sua família e vizinhos se reuniam para rezar o terço e fazer orações. A imagem permaneceu na família de Felipe Pedroso durante 15 anos e depois passou por várias casas até parar numa capela maior em 1745. O padre João Alves Vilela, vigário-geral da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, optou por construir uma nova igreja. Em 25 de julho de 1745, a população fez uma grande procissão para levar Nossa Senhora para a nova igreja. O religioso inaugurou a primeira imagem dedicada a Nossa Senhora. Com isso, nasceu as bases para o povoado, que futuramente seria a cidade de Aparecida. Por quase 200 anos, muitos milagres e intercessões foram atribuídos à santa, que pouco a pouco atraiu procissões não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Em 1929, após a realização do Congresso Mariano, os bispos pediram para o Papa João XI que proclamasse Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O pedido foi aceito pelo pontífice, que em 16 de julho de 1930 declarou a santa padroeira do país. Até hoje, milhões de pessoas de todo o Brasil visitam o santuário, que é um importante ponto religioso e cultural do país. Chico Rei. Segundo a tradição oral de Ouro Preto, Minas Gerais, Chico Preto teria sido um personagem peculiar da história brasileira do século XVIII. Segundo a lenda, ele foi um chefe de uma tribo do Reino do Congo, de nome Galanga, que foi sequestrado com toda a sua família e levado ao Brasil em um navio negreiro. Durante a viagem, sua esposa Djalô e sua filha Itulo foram jogadas ao mar e morreram, com apenas ele e seu filho chegando com vida. No Brasil, ele foi batizado como Francisco e foi escravizado pelo Major Augusto na mina de Encandideira, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Certo dia, ele recebeu a visão de Santa Ifigênia, santa negra de origem etíope, que disse que a liberdade dele viria através do ouro. Sendo assim, ele começou a guardar pequenos pedaços de ouro que conseguia do trabalho e guardava em seus cabelos, conseguindo um montante suficiente para comprar não só sua alforria, mas de toda a sua irmandade e seu filho. Pouco a pouco, ele conseguiu comprar a mina de Encandideira e, com as riquezas que a mina gerava, conseguiu construir a igreja de Nossa Senhora do Rosário em 1785. Para comemorar a liberdade de todos e a riqueza de Francisco, uma grande festa com a mistura de características africanas e cristãs foi feita, onde Chico foi coroado como rei com direito a uma rainha, corte e servos.
Essa festividade imitava o ritual de coroação dos monarcas do Congo. Por isso, é hoje chamada de Congada, que até hoje é uma tradição bem presente em Ouro Preto. Ainda segundo as tradições orais, Chico Preto morreu aos 72 anos, uma idade bem avançada para a época, principalmente para um ex-escravo. Devido à falta de documentos históricos confiáveis, não se sabe se Chico Rei existiu de fato, com ele possivelmente sendo fruto da tradição oral, com muitos atribuindo a ele relatos do século XVIII de negros que conseguiram grandes riquezas após comprarem sua alforria. Pomeranos no Espírito Santo. Os pomeranos são um povo originário do norte da Alemanha com idioma e cultura própria, habitando também parte da Polônia atualmente. No século XIX, muitos deles migraram para a América em busca de melhores condições de vida, com a maior parte deles indo para os Estados Unidos e o Brasil. Por aqui, eles fizeram parte do êxodo europeu, mas se fixaram bem no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Na Europa, após a Primeira Guerra Mundial, o território da Pomerânia foi cedido à Polônia, que por sua vez passou a obrigar a população local a falar o idioma polaco. Já na Alemanha, que ficou praticamente destruída após a guerra, os pomeranos foram a outras regiões e tiveram que aprender a falar a língua alemã, deixando sua cultura e idioma para trás. Hoje, o pomerano é praticamente extinto na Europa, mas aqui no Brasil, pelo fato das populações terem se concentrado mais no interior, ele foi bem preservado, assim como a cultura e tradições. No Espírito Santo, existem muitas cidades no interior onde o pomerano é preservado e considerado língua cooficial, como nas cidades de Laranja da Terra, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Vila Povão, Domingos Martins e Cláudio Afonso. Nessas cidades, o idioma não só é falado como segunda língua por muitas pessoas, mas é aprendido nas escolas, que promovem um verdadeiro intercâmbio cultural entre as culturas alemã e brasileira. Em Santa Maria de Jetibá, existem jornais e rádios de língua pomerana, fazendo com que o idioma não seja totalmente esquecido como ocorre na Europa. A preservação também ocorre na região sul e alguns estados dos Estados Unidos. Caso Celso Daniel. Celso Daniel foi um professor, engenheiro e político brasileiro filiado ao PT que ocupou o cargo de prefeito de Santo André por 3 mandatos. Em 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel desapareceu após sair de um jantar na capital paulista, sendo encontrado morto em uma estrada de Jequitibá. A perícia avaliou que ele teria sido sequestrado por uma quadrilha enquanto retornava de carro para Santo André, que o torturou e o matou com requintes de crueldade. O primeiro inquérito da polícia avaliou que os assassinos seriam membros de uma quadrilha da favela Pantanal, zona norte de São Paulo, e que o prefeito teria sido morto por engano. No entanto, essa explicação nunca convenceu ninguém. Os 2 irmãos do prefeito sempre afirmaram que o crime teve motivações políticas. Para eles, a morte de Celso Daniel estaria ligada a um esquema de corrupção envolvendo empresários do setor de transportes e integrantes da prefeitura de Santo André. João Francisco Daniel, seu irmão, suspeitava que o assassinato seria queima de arquivos. Segundo ele, Celso era conivente com um esquema que estaria desviando o dinheiro da prefeitura para a campanha presidencial daquele ano, ainda ressaltando a participação do então secretário municipal de Santo André, Gilberto Carvalho, e o deputado federal José Dirceu, ambos do PT e que sempre negaram as acusações. Ainda segundo João Francisco Daniel, Celso suspeitava que o secretário de Serviços Urbanos e empresários ligados ao setor de transporte estariam se beneficiando do esquema de corrupção, sendo eles os grandes mandantes do crime. Devido a novas acusações, o Ministério Público reabriu o caso em agosto de 2002, mas ele foi fechado em pouco tempo pelo então ministro de Justiça, Nelson Jobim. O caso foi reaberto algumas vezes, com familiares e aliados alegando que se tratava de um assassinato político e envolvendo suspeitos que chegaram a ser presos, como o empresário Sérgio Gomes da Silva, mais conhecido como Sombra, e alguns membros da gangue que executaram o prefeito. Alguns deles morreram, com suspeita de queima de arquivo. O caso foi reaberto durante as investigações da Lava Jato a partir de 2016, mas até hoje existem muitas dúvidas sobre a morte que abriu uma ferida em Santo André que até agora parece não cicatrizar, sendo esse um dos grandes mistérios da política brasileira. Festa Confederada. Em 1865, os Estados Confederados da América perderam a Guerra Civil Americana, com os Estados do Sul sofrendo com a destruição e os donos de terra indo à falência devido à perda de terras e o fim da escravidão. Com isso, alguns latifundiários se viram obrigados a fugir para outros países, principalmente na Europa. No entanto, o imperador Dom Pedro II arrendou terras no interior de São Paulo para proprietários americanos estabelecerem plantações de algodão, a fim de impulsionar a economia do império. Entre 1865 e 1885, milhares de americanos do Sul imigraram para o Brasil, já que além de uma nova oportunidade de prosperidade, o Brasil era um dos últimos países da América a manter a escravidão.
Os americanos fundaram importantes cidades como Americana e Santa Bárbara do Oeste. Nessa última, ocorre todos os anos a polêmica Festa Confederada, uma celebração cultural onde os descendentes de imigrantes americanos celebram sua ascendência, culinária, cultura e hasteiam a bandeira dos Estados Confederados da América. A festa é considerada um ícone cultural da cidade e de São Paulo, atraindo turistas de todo o país. No entanto, alguns grupos acusam que a festa promove a supremacia branca e exalta a escravidão. Embora os participantes afirmem que a celebração tem um sentido cultural e não ideológico, é um fato bem curioso e até hoje aleatório sobre a história do Brasil. Massacre de Realengo. Ocorrido em 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, na Escola Municipal Tasso da Silveira, bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, foi um massacre perpetrado por Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. O jovem era um ex-estudante do colégio e no dia se dirigiu a pé à escola durante a manhã, portando 2 revólveres de calibre 38 e 32. Ele estava bem vestido e quando chegou à escola, identificou-se como palestrante escolar e subiu para o primeiro andar. Wellington entrou sem pedir licença e calmamente sacou suas armas e atirou em direção aos alunos. Segundo testemunhas, durante a matança ele se referia às meninas como seres impuros e as matava com certa frieza. Ao todo, morreram 10 meninas e 10 meninos, todos de idade entre 13 e 16 anos. Ele conseguiu disparar mais 30 tiros quando os alunos começaram a correr para fora da escola e contatando uma ronda policial que fazia o trabalho numa rua próxima naquela manhã. Os policiais entraram na escola e atiraram em Wellington, que já tendo perdido muito sangue, optou por tirar sua vida. As motivações para o crime teriam sido vários fatores, como uma infância conturbada de Wellington, problemas psiquiátricos e a sua conversão a uma corrente extremista do Islã, somado ainda ao bullying que o jovem sofria desde os tempos de escola. O massacre chocou o país e teve grande cobertura de jornais do Brasil e do mundo, considerado ainda o segundo pior massacre escolar da história, atrás apenas do massacre de Columbine em 1999. Macaco Tião. Tião foi um chimpanzé do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, bastante querido pelas crianças e uma das principais atrações do lugar. No entanto, um fato pitoresco que levou ele à fama internacional foi a suposta candidatura do macaco à prefeitura do Rio em 1988. Apesar de ser bem simpático, o macaco também era conhecido por seu temperamento instável e mau humor, chegando certa vez a atirar suas fezes nos visitantes, incluindo o então candidato à prefeitura, Marcelo Alencar. Outra vez, ele também atirou no então prefeito Júlio Coutinho, gerando graça entre os opositores e críticos do político. Em tom satírico, a revista Caceta Popular lançou a candidatura do símio em 1988, contando com o apoio de Fernando Gabeira do Partido Verde em forma de voto de protesto. O resultado foram 400 mil votos, o que colocava o chimpanzé em terceiro lugar no pleito, se ele não tivesse sido barrado pelo TSE por motivos óbvios. Tal fato fez Tião entrar para o Guinness Book como o macaco mais bem votado da história. Os votos do macaco Tião foram contabilizados pelo fato de, na época, o voto ser impresso e registrado pela escritura do eleitor, que podia escrever qualquer coisa na cédula. Após isso, Tião ganhou grande fama, e ainda que não tenha se candidatado a outras eleições, seu nome sempre era escrito como forma de protesto pelos eleitores, incomodados com os perfis dos políticos da época. Ele faleceu em 1996, aos 33 anos, vítima de diabetes, com o então prefeito César Maia declarando luto de 3 dias. Seus restos mortais foram levados ao Centro de Primatologia do Estado do Rio de Janeiro, onde seu esqueleto foi estudado e até hoje se encontra preservado. República de Manhuaçu. Foi um estado sem reconhecimento proclamado no município de Manhuaçu, interior de Minas Gerais. Em 1892, o coronel Serafim Tibúrcio da Costa foi eleito prefeito de Manhuaçu, governando de forma autoritária. 2 anos depois, ele tentou a reeleição e foi derrotado pelo padre Odorico Dolabella, que concorreu de modo fraudulento. Serafim Tibúrcio da Costa reuniu as provas de fraude e enviou ao governador Crispim Jacques Bias Fortes, que não deu atenção ao caso. Apoiado pelo coronel João dos Santos Coimbra, o coronel Tibúrcio reuniu 800 homens armados e invadiu Manhuaçu em 1896. Ele tomou o controle da cidade e regiões próximas, declarando a independência e proclamação da República de Manhuaçu em 15 de maio de 1896. Pouco depois, ele foi declarado presidente e criou uma bandeira, hino e até uma moeda chamada de boró.
O governo estadual enviou o exército para combater a rebelião, mas as tropas do coronel derrotaram as forças estaduais. Confiante, o presidente da República de Manhuaçu decidiu enviar tropas para a divisa com o Espírito Santo. O governador de Minas então pediu ajuda ao presidente, que enviou tropas federais que derrotaram a rebelião em 6 de junho de 1896. Serafim Tibúrcio da Costa foi deposto e exilado no Espírito Santo, e o município foi reintegrado ao Brasil. Itaúnas, a cidade soterrada. A vila de Itaúnas era um povoado no litoral norte do Espírito Santo, com uma rica arquitetura colonial e uma população bem diversa. Estima-se que na década de 40, cerca de 1.500 pessoas viviam por lá, a maioria pescadores. Segundo moradores ainda vivos, na cidade havia muitos animais, plantações de mandioca e a localidade tinha várias ligações com outras vilas, o que a fazia ser comercialmente próspera. Itaúnas era cortada por 2 ruas, que os moradores recordam apenas como a Rua de Cima e a Rua de Baixo. E conforme as memórias, as areias da praia começaram a invadir a cidade através da Rua de Cima na década de 50. Os ventos também ajudaram a levar a areia para a cidade, formando dunas gigantescas que pouco a pouco foram soterrando as casas. Segundo moradores e oceanógrafos australianos, o motivo do soterramento da cidade foi o desmatamento de áreas verdes próximas a Itaúnas, que serviam justamente para barrar a passagem da areia. A partir de 1962, segundo uma moradora, as pessoas começaram a abandonar a vila, já que a areia dificultava muito a vida por lá. Nos anos 70, a maior parte da população já havia migrado para outras cidades, e a vila, que já era praticamente fantasma, foi engolida pelas areias. Atualmente, as dunas são uma atração turística do estado, onde pessoas viajam para ver como a natureza se vingou de uma cidade. Esse não é um caso isolado de cidade soterrada, mas é um dos mais emblemáticos. Goitacazes. Uma das nações indígenas mais temidas do Brasil foram sem dúvida os Goitacazes ou Goitacás. Eles viveram na costa brasileira, entre os rios São Mateus, no atual estado de Minas Gerais, e o rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, aproximadamente entre os séculos 17 e 18. Não se sabe qual era a língua, cultura e religião praticada pelos Goitacazes, já que por não fazerem parte do tronco Tupi-Guarani, os indígenas não sabiam muito a respeito dele. A palavra Goitacá significa algo como homem nadador ou homem que sabe nadar. Fato é que os Goitacazes eram grandes nadadores, habitando as aldeias erguidas em plataformas no meio do rio e possuindo uma cultura de guerra bem sofisticada. Eles lutaram contra a ocupação do interior do país, utilizando-se de suas habilidades na água e suas armas feitas com dente de tubarão. Aliás, documentos da coroa portuguesa registram que eles tinham o costume de se lançar ao mar para capturar e matar tubarões. Os indígenas também eram antropófagos, ou seja, comiam a carne de seus inimigos quase crua, já que acreditavam que assim consumiriam a força e energia dos guerreiros derrotados. A nação indígena nunca se submeteu ao poderio português, tampouco aceitaram a catequização e sempre agiram de forma hostil contra os europeus. Por isso, a partir da segunda metade do século XVIII, os brancos começaram a colocar corpos de pessoas mortas com varíola e outras doenças europeias perto dos rios onde os nativos habitavam, com a intenção de espalhar a doença e dizimá-los. Infelizmente, tal plano deu certo, já que pouco a pouco os Goitacás foram morrendo devido a doenças, a qual não possuíam imunidade biológica. No começo do século XIX, eles já estavam praticamente extintos e suas terras foram ocupadas pelos colonizadores. Hoje, grande parte do território Goitacá pertence ao município fluminense de Campos de Goitacazes. Revolta de Ribeirãozinho. Hoje em dia, o movimento monárquico brasileiro é bem popular, com muitos defendendo a restauração do Império. Mas o que nem todos sabem é que no começo do século XX, o movimento do interior de São Paulo conseguiu restaurar a monarquia durante um dia em apenas uma cidade. No município de Ribeirãozinho, atual Taquaratinga, um grupo de coronéis revoltados com os rumos que a política nacional vinha tendo, principalmente pelo início da República do Café com Leite, planejaram iniciar uma revolução que aclamaria o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança como imperador do Brasil. Ele era neto de Dom Pedro II e filho da princesa Isabel com o Conde d'Eu. Os revoltosos tomaram a delegacia e a sede da prefeitura de Ribeirãozinho na madrugada de 23 de agosto de 1902, contando com contatos com outras cidades que supostamente estavam combinando de fazer o mesmo. Os revoltosos tomaram a cidade com sucesso, hasteando a bandeira do Império e proclamando Dom Luís como novo imperador. No dia seguinte, enviaram telegramas a outros municípios para formarem um grande exército e marcharem até a capital.
No entanto, eles perceberam que apenas eles haviam tomado a cidade, e o projeto da revolução foi um fracasso. Sendo assim, eles se renderam e a revolta não teve o resultado esperado, mas é considerada por ter restaurado a monarquia em uma cidade e por apenas um dia. Reino de São Paulo. Em 1580, se deu a união das coroas de Portugal e Espanha, resultando na origem da União Ibérica, uma unificação política dos dois países, onde a Espanha conseguiu controle sobre o Brasil. No entanto, a partir de 1640, Portugal lutou pela restauração de sua independência, contando com o apoio de grupos aqui no Brasil. Porém, outros grupos hispânicos desejavam manter a colonização espanhola no Brasil e as garantias que a coroa lhes dava. Vendo que a independência de Portugal seria questão de tempo, um grupo de soldados espanhóis tomaram o poder na vila de São Paulo dos Campos de Piratininga em 1641, proclamando a independência da capitania e aclamando o capitão espanhol Amador Bueno como rei. Bueno era filho de pai espanhol e mãe tupi portuguesa, havendo vivido provavelmente entre 1584 e 1649, sendo grande proprietário de terras com ligação com a fidalguia portuguesa e espanhola. Por isso, ele seria a pessoa ideal para ser o rei de São Paulo. No entanto, temendo as consequências que uma revolta traria, ele optou por não aceitar e deu vivas ao duque Dom João de Bragança como rei. Pouco tempo depois, a revolta foi sufocada pelos apoiadores da coroa portuguesa. Esse é considerado o primeiro movimento de emancipação política da América. A mudança da capital de São Paulo. Sendo a mais populosa cidade do Brasil, São Paulo é a capital do estado de mesmo nome, sendo por isso o centro urbano mais importante do país. Muitos não sabem, mas esse posto quase foi ameaçado no começo da década de 80. Nessa época, a cidade passava por muitos problemas de superpopulação, má administração e questões sociais e políticas que atrapalhavam o desenvolvimento. Por isso, o então governador do estado, Paulo Maluf, lançou uma proposta já antiga de construir uma nova capital estadual, a fim de resolver questões internas. O plano para a construção foi feito em 1980 e no ano seguinte, o governador já apontou um grupo que estudaria a localização da nova capital, num plano semelhante à construção de Brasília nos anos 50. A região seria na parte central do estado, a fim de ter uma melhor comunicação com as outras cidades. No entanto, a construção de uma capital do zero era um projeto caro e levaria tempo e esforço, com a região para o início da construção nunca tendo sido apontada, apesar de muitos falarem da região de Bauru. Além disso, a elite paulistana não queria perder seus privilégios que o status da cidade tinha, e nem mesmo a população achava isso uma boa ideia, já que poderia atrapalhar o desenvolvimento local e talvez pioraria as questões sociais e políticas. O projeto foi definitivamente abandonado em 82, mas Paulo Maluf continuou defendendo a transferência da capital, já que dizia que algum dia a população alcançaria uma proporção anormal, o que obrigatoriamente traria consequências para o povo. Hoje, São Paulo continua sendo a capital e maior centro financeiro do estado e do país, e nenhum grande movimento tem força ou expressão para mudar a capital de lá. Estado União de Jeová. Semelhante aos casos dos monges João Maria no sul e Antônio Conselheiro no nordeste, o Espírito Santo também chegou a ter um movimento messiânico que visava criar uma nova entidade territorial. Em 1952, no norte do Espírito Santo, perto da divisa com Minas Gerais, existia a região da Serra dos Aimorés, que era disputada entre os dois estados e chamada de região do contestado. Pelo fato de nenhum dos dois estados ter presença fixa por lá, muitos camponeses estabeleceram suas casas e tomaram algumas terras como suas. No entanto, fazendeiros capixabas, com apoio do governo, reivindicaram a região. Nisso, um líder religioso e messiânico chamado Udelinos de Alves Matos decidiu iniciar um movimento político-religioso a fim de criar uma nova unidade federativa, o Estado de União de Jeová. A criação do Estado visava não só a posse dos camponeses sobre aquelas terras, como também a criação de uma sociedade religiosa e fortemente cristã. Udelino Alves de Matos enviou cartas a Getúlio Vargas pedindo apoio e ameaçando fazendeiros. Nisso, o governador do Espírito Santo, Jones dos Santos Neves, enviou a polícia militar para a região e os camponeses tentaram uma resistência com armas caseiras, como foices e facões, que claramente não foram pares para a força policial, que contava com armas de fogo. Durante o conflito, Udelino fugiu de Ecoporanga e nunca mais se soube dele. As terras foram ocupadas definitivamente pelo governo capixaba, mas algumas partes continuaram sendo reclamadas por Minas Gerais, um impasse que só foi resolvido recentemente em 2015.
Incêndio no Gran Circo norte-americano. Ocorrido em 17 de dezembro de 1961, foi um incêndio criminoso ocorrido no Gran Circo norte-americano, na cidade de Niterói. O Gran Circo norte-americano estreou na cidade em 15 de dezembro, sendo aclamado como o maior da América Latina, aportando mais de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. Sua montagem foi feita por milhares de trabalhadores contratados pelo dono do circo, Danilo Stevanovic. Um deles era Adilson Marcelino Alves, apelidado de Dequinha, que já tinha um histórico criminal por pequenos furtos e sofria com problemas mentais. Ele entrou em discussão com um dos artistas, acabando por ser demitido por Stevanovic. Após isso, ele jurou vingança e começou a rondar as proximidades do circo, planejando alguma forma de atingir seu antigo chefe. Com a ajuda de mais 2 comparsas, Dequinha ateou fogo ao circo às 13h45, faltando 20 minutos para o espetáculo acabar no dia 17 de dezembro. As lonas de nylon que cobriam o circo eram altamente inflamáveis, ajudando a espalhar o fogo com facilidade. O incêndio foi percebido pela trapezista Nena, irmã de Danilo. Em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora, e aos poucos, os demais espectadores morreram após ficarem presos ou por serem pisoteados pelos animais. Ao todo, 503 pessoas, 170% delas crianças. No meio da tragédia, uma elefanta fugiu da jaula e conseguiu atravessar as lonas, e com isso, muitas pessoas conseguiram escapar das chamas. Por infortúnio, naquele mesmo período, estava acontecendo uma greve de médicos em Niterói. Por isso, a maioria dos hospitais não estava funcionando. O maior hospital da cidade, o Antônio Pedro, teve que ser arrombado pelos caminhões e a polícia com feridos. Os médicos e enfermeiros foram convocados pela rádio pelos soldados do exército, afirmando que era uma situação de emergência. Nas próximas horas, cinemas, teatros e outros circos em outras cidades cancelaram seus espetáculos, para garantir que não houvessem médicos entre a plateia. Padres também foram chamados para darem a extrema-unção aos sobreviventes que já se sabia que não tinham como se salvar. As agências funerárias não tinham mão de obra nem tempo, visto que o número de caixões demandados era alto para enterrar as vítimas fatais. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina para a criação rápida de urnas e os cemitérios foram esgotados. Adilson Marcelino Alves foi preso junto com seus comparsas em 22 de dezembro. No início do ano seguinte, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internamento no hospital psiquiátrico. 7 anos depois, ele foi morto em uma perseguição policial enquanto tentava fugir da cadeia. A tragédia marcou aquele ano e foi uma das mais dramáticas do Brasil, ganhando repercussão internacional. Foi considerada por muitos anos a maior tragédia do Brasil por número de vítimas fatais, até ser superada em 2013 pelo incêndio na Boate Kiss. Bacharel de Cananéia. Um dos personagens mais misteriosos da história brasileira foi o que ficou conhecido como Bacharel de Cananéia. Ele foi um degredado português que viveu no atual litoral sul de São Paulo, a atual Cananéia, vivendo entre a tribo dos Carijós. Segundo os registros, ele servia como intérprete entre os indígenas e os portugueses, ajudando no comércio e intercâmbio cultural, mas também sendo um grande traficante de escravos. O bacharel também teria auxiliado os colonizadores durante a Guerra do Iguape, considerado o primeiro conflito registrado ocorrido em território brasileiro. No conflito, portugueses e indígenas da Vila de São Vicente lutaram contra indígenas e grupos de europeus degradados em busca do pau-brasil. A guerra resultou na invasão e saque de São Vicente, que foi respondida com uma investida portuguesa que contou com o apoio de forças de carijós liderados pelo bacharel. Até hoje não se sabe qual era a real identidade e nem como o Bacharel de Cananéia chegou no Brasil. A hipótese mais aceita é que ele teria sido um degredado português que chegou na época da descoberta, com sua identidade sendo Cosme Fernandes, um criminoso que teria sido deixado pelos portugueses em 1501 e viveu entre os nativos, sendo citado em alguns documentos da Vila de São Vicente do século XVI. Outros acreditam que ele teria sido Duarte Pérez, um degredado deixado na atual Cananéia pelo navegador Duarte Pacheco Pereira em 1498. Os defensores dessa teoria ainda dizem que Cananéia era o verdadeiro depósito de degredados e que ele não teria sido o primeiro a ser deixado por lá. Há quem diga também que se trata de um personagem da história brasileira chamado João Ramalho, que chegou no Brasil em 1510 e foi o primeiro europeu a fixar residência no interior do país. No entanto, historiadores não encontraram nenhuma ligação entre os dois personagens. Sendo assim, a identidade e quem foi de fato o Bacharel de Cananéia permanece um verdadeiro mistério. São Tomé das Letras.
É um município localizado no sul de Minas Gerais, na região conhecida como Serra da Mantiqueira, a 1.444 metros do nível do mar. Essa cidade é conhecida pelos mistérios e histórias que rondam o local. A origem de São Tomé das Letras se dá quando um escravo fugiu de seu senhor, se escondendo numa gruta do atual município, onde encontrou a imagem de São Tomé. O escravo então recebeu de um homem de vestes brancas uma carta onde estava sua alforria escrita de forma bem detalhada e estilizada. Ele entregou ao seu senhor e conseguiu sua liberdade. Com os relatos do agora ex-escravo, foi construída uma igreja ao lado da gruta, que pouco a pouco foi recebendo mais e mais moradores que souberam da história, formando a atual cidade. A questão aqui é que São Tomé das Letras desperta o grande interesse de muitos místicos ao redor do mundo, que afirmam que a cidade é um dos 7 pontos de energia do planeta, os chamados chakras. Essa crença atrai para o local muitos pesquisadores e correntes espiritualistas. A Gruta do Carimbado é uma das principais e mais misteriosas atrações. Trata-se de uma caverna de quartzo que possui vários túneis ramificados, muitos deles inexplorados. A lenda mais famosa sobre a gruta é de uma possível passagem que liga a cidade de Machu Picchu. Não se sabe a origem dessa lenda, com a hipótese mais provável sendo que ela se originou de um suposto contato entre os povos indígenas do Brasil com os incas, que teriam trocado conhecimento. Mas esse não é o único mistério que envolve a cidade, existindo também a Pedra da Bruxa, uma formação rochosa que lembra o rosto de uma feiticeira e que seria habitada por uma. A Ladeira do Amendoim, que é uma das mais famosas, onde os carros sobem o morro sozinho. A lenda do Chico Taquara, um curandeiro ermitão que, segundo a tradição oral, era um sábio com conhecimentos de terra e energia, sendo por ele que supostamente as pessoas sentem uma energia diferente quando vão ao lugar. Os relatos de OVNIs, fantasmas e supostos seres fantásticos também são bem comuns por lá, o que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo, sendo ela um dos pontos mais visitados do estado de Minas Gerais. Toninho do PT. Antônio da Costa Santos, mais conhecido como Toninho do PT, foi um arquiteto, professor universitário e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Nos anos 2000, ele foi eleito prefeito de Campinas, no interior de São Paulo. Em 10 de setembro de 2001, às 10h20 da noite, enquanto viajava de carro, Toninho do PT foi assassinado a tiros, com uma das balas atingindo suas artérias, o matando na hora. Segundo o inquérito policial, ele foi morto por criminosos que apenas estavam incomodados com o fato do carro do prefeito estar atrapalhando o trânsito, entre aspas. Assim como o caso de Celso Daniel, a família de Toninho jamais aceitou essa explicação, principalmente pela ampla oposição que o prefeito possuía, já que ele lutava contra a corrupção das empresas de obras urbanas. Nos 8 meses que esteve à frente da prefeitura, ele reduziu até 40% de valores pagos em contratos com empresas de serviços de merenda escolar, limpeza urbana e segurança pública, os fazendo suspeitar que tenha sido um assassinato político. Apesar dos apelos e protestos de família e amigos terem sido noticiados, o andamento das investigações foi quase totalmente ofuscado pelas notícias daquele fatídico ataque, ocorrido um dia depois. Infelizmente, até hoje o crime não tem uma resposta clara, e a cidade de Campinas já rendeu várias homenagens a Toninho do PT. Principado de Trinidad. O Principado de Trinidad foi um estado proclamado em 1893, quando o norte-americano James Harding Hickey reivindicou o até então desabitado arquipélago de Trinidad e Martin Vaz. De acordo com os planos de Hickey, após ser reconhecida internacionalmente, a ilha se tornaria uma ditadura militar com ele mesmo sendo ditador. James Harding Hickey desenhou uma bandeira, emitiu selos, brasão de armas e estabeleceu uma ordem de cavalaria chamada Cruz de Trinidad. Ele também nomeou um secretariado para reivindicar a ilha e mandou construir um consulado em Nova York. Não preciso dizer que nenhum país do mundo reconheceu a proclamação. Inclusive, os jornais norte-americanos fizeram chacota do autoproclamado príncipe. Ainda tinha outra questão, já que o arquipélago era disputado entre o Reino Unido e o Brasil, apesar de nenhum dos dois ocupar definitivamente as ilhas. Por isso, em julho de 1895, os britânicos tentaram tomar a posse daquela posição estratégica no Oceano Atlântico, baseando-se em reivindicações do século XVIII. A intenção era estabelecer um cabo telegráfico na ilha. No entanto, a diplomacia brasileira, apoiada a Portugal, alegaram que as ilhas faziam parte do Brasil colonial e foram descobertas pelos portugueses em 1501. Logo, eram legalmente brasileiras. Após muita pressão internacional, o Reino Unido abandonou as reivindicações e, em 1897, o Brasil estabeleceu um posto da Marinha por lá. James Harding Hickey ficou tão frustrado ao ver que seu plano de país deu errado, que tirou sua vida alguns anos depois.